Isso aqui a gente já está falando agora de coisas que são relacionadas muito à prática aí sua, do seu dia a dia, dos seus investimentos, tá? Deixa eu só ver aqui se tem alguma dúvida de alguém. Não, beleza, vamos lá. Então, o que acontece hoje? Existe claramente, isso daí você pode ter certeza, uma tendência de alta em ações e fundos imobiliários, né? Quem fala que não, falaram um monte de coisa ali, mandaram no grupo esses dias aí um texto daquele Stefan Kadznik, eu não lembro como é que eu falo sobre o nome dele, mas eu já falei para vocês, isso aí é um texto extremamente superficial e mal elaborado, né? Não considerando um monte de fatores, principalmente aquela questão dos juros, igual eu falei para vocês. O dinheiro vai vir para cá, não adianta, então isso aqui tende a subir, né? Outra coisa importante, não vai ser uma linha reta, vão ter correções no meio do caminho, a gente tem que achar isso bom. Semana passada teve uma correção, né? Os fundos imobiliários e as ações dispararam em dezembro e novembro ali, e semana passada teve uma correção. Para mim, por exemplo, foi maravilha, eu tinha botado uma ordem de compra lá em dezembro e ela pegou semana passada, comprei coisa barata ao invés de eu ter comprado caro, né? Então, se vocês seguirem lá a planilha que eu dou para vocês do Antifrágil, no que investir, vocês devem ter comprado alguma coisa boa aí nessa semana, né? Aí tem o pessoal fica tentando fazer adivinhação, Ibovespa 200 mil pontos, a 130 mil, a 150 mil, não tenta acertar isso, tá, gente? Vai subir, sei lá para quanto, ninguém sabe isso, tá? Depende de 200 milhões de variáveis, não dá para você entender isso aqui, então ignora esse tipo de discussão, tá? Outra coisa importante é que o calendário de IPOs deve acelerar, né? Então vão ter muitos IPOs. Por que eu botei cuidado? Porque IPO é aquele negócio, né? Você enfeita a noiva o máximo possível para ela ter um preço maior possível, conseguir captar muito e fazer um IPO no maior preço possível, que é onde os sócios ali, fundadores finalmente, ou os investidores vão conseguir pegar uma fatia grande de dinheiro e pôr no bolso, né? Então toma cuidado, porque boa parte, principalmente nessas épocas um pouco mais de euforia, igual a gente está vivendo agora, tendem a ter IPOs muito ruins, né? E os IPOs eu geralmente não gosto, porque é muito essa enfeitação de noiva, tá? Mas sim, pode ter um IPO ou outro que você ganhe dinheiro ali, que seja interessante, porque realmente existe um upside grande ali. Mas em geral, se você quiser ter uma regra, falar assim, entro ou não entro, eu prefiro que você não entre, espere alguns dias a analisar para onde aquele negócio está indo ou não, tá? Ações, né? Eu botei aqui alguns setores principais que devem valorizar esse ano, que estão acreditando muito. Empresas da nova economia, né, que tem a ver com tecnologia, então Magazine Luiza, Via Varejo, essas que já valorizaram demais ano passado, né? Ciclos domésticos, então ligado ao consumo, porque volta emprego, volta renda, né? Tudo que for coisa de questão de varejo, de consumo, né, tende a valorizar também. Real estate, que é imobiliário e infraestrutura, também tende a valorizar, então empresas como Cosan, R-Log, todas que mexem com logística, com real estate também, Ezetec, que é consultora, às vezes Tecnisa também, enfim, várias outras nesse sentido. Vocês vão ver ali as opções que tem para vocês ali na nossa planilha do Antifrágil. Relacionadas a commodities também, então essa questão de guerra China, Estados Unidos e Oriente Médio faz com que o preço das commodities aumente, por incrível que pareça, né? Açúcar, soja, petróleo e minério de ferro pode ser uma oportunidade. Então a gente tem aqui empresas tipo São Camilo, que a gente colocou na carteira também, que tem a ver com açúcar. A gente tem minério de ferro, tem Vale, petróleo tem PetroRio, Petrobras, tem Camil no agronegócio também, né? E empresas do setor de saúde, né? Porque é um setor que está em forte consolidação. E que é isso? É mais ou menos o que aconteceu com os bancos no tempo passado. Os grandes foram comprando todos os pequenos e foram ficando gigantes. Então cresceram muito, não via um crescimento orgânico, né, que a empresa vai naturalmente crescendo, mas via aquisição de menores. E na saúde está acontecendo a mesma coisa. Então você tem Fleury, você tem Qualicorp, você tem Apvida, você tem Notre Dame Intermédica, você tem Sul América de planos de saúde. Enfim, tem várias empresas de saúde que estão indo muito bem no momento também e acreditam que vai bem nesse ano também, certo? Uma dúvida é o setor financeiro, tanto os grandes bancos quanto as fintechs. Ninguém sabe muito bem para onde que vai isso aqui. Hoje, boa parte do Ibov e das maiores empresas do Brasil são representadas pelos grandes bancos, ali Itaú, Bradesco, né, Santander, Banco do Brasil. Mas tem essa questão das concorrências das fintechs aparecendo, as empresas de tecnologia na área financeira, outras no crédito, empresas tipo própria Magazine Luiza, Via Varejo, etc., entrando na área de crédito, porque tem ali o contato e o cadastro das pessoas, cedendo crédito para essa pessoa, né? E diversos outros serviços também. Porém, por outro lado, essas empresas têm um caixa gigantesco e seguem conseguindo fazer aquisições, né, se quiser, e sabem muito bem como fazer isso, tá?
É igual a própria Itaú fez com a XP. Sentiu a ameaça da XP, foi lá e comprou 50% por 6 bi, agora esse 6 bi dela está valendo 30 e tantos bi, né? Então, porque abriu capital e cresceu muito nesses 2 últimos anos, isso tudo em 2 anos, né? As fintechs estão expandindo seus serviços, né? Mas ainda sem gerar lucro, claro, ou seja, cresce muito a base de usuários, mas ainda não cresce muito faturamento e lucro, né? E a gente não sabe se isso aqui é uma coisa boa ou ruim, né? Se a gente está apostando no futuro ou não. São empresas que estão conseguindo fazer um trabalho muito bom, né? Um atendimento muito legal, um atendimento diferenciado, uma experiência do usuário muito melhor do que os grandes bancos. Só que a gente não sabe até que ponto isso vai conseguir ser assim, até quando se sustenta, né? E se querem expandir para um monte de coisa, tem umas aí até querendo vender roupa, fazer e-commerce, etc., né? Que é uma fintech. A gente não sabe até que ponto uma empresa tem uma capacidade de gestão de verdade, um portfólio tão grande de produtos, né? E quando elas vão conseguir começar a cobrar de um cliente mal acostumado. Por quê? O cara, você atraiu ele por conta da sua taxa zero. Em algum momento você deixa a sua taxa de ser zero, será que ele vai ficar mesmo? Não sei. Isso a gente vai descobrir com o tempo, né? Então tem que tomar um certo cuidado com essas duas aqui, porque existe uma guerrinha entre as duas e ambas têm pontos positivos e fraquezas aqui, tá? Outra coisa importante a gente deixar claro que a renda fixa, obviamente, está perdendo atratividade, né? Mas não só pela taxa de juros e inflação baixas, né? Porque a maioria dos títulos de renda fixa são atrelados a alguma coisa, ou a taxa de juros ou a inflação, mas porque tem um menor espaço para fechamento de curva, né? Ainda tem, mas são bem menos. O que é fechamento de curva? É quando você pega os juros, seja a taxa de juros normal ou a inflação, né? E ele diminui. Então você comprou um título que pagava, por exemplo, 10% ao ano, né? Você comprou ele lá pré-fixado, e de repente a taxa de juros caiu para 4,5%, igual agora. Então os títulos estão pagando 4,5% ao ano. O preço desse título aqui, que paga 10% ao ano, sobe muito nessa hora. Isso a gente chama de fechar a curva. Então ele anda ao contrário dos juros, né? Só que ele sobe no curto prazo, né? Porque você pode comprar ou vender esse título no curto prazo, a não ser que seja o tradicionalzão lá, uma LFT, né? Ou um pós-fixado também, que aí não interessa. Vai ser sempre uma taxa mais a inflação ali, ou mais os juros, né, que tiver naquele momento. Mas esses pré-fixados, o preço dele aumenta muito. Então teve títulos de renda fixa ano passado que valorizaram 60%, 70%. Né? Então é uma renda fixa que não é fixa assim, né? Então assim, esse tipo de oportunidade ainda existe. Tem espaço ainda para a inflação cair um pouquinho mais e para os juros cair um pouquinho mais? Até tem, mas muito pouco, né? Bem menos do que quando o juros estava 14%, 10%, né? Se cai alguma coisa hoje em dia vai ser 0,25, 0,50, no máximo 0,75, quem sabe até 1%, o que eu duvido bastante, 1%. Né? Então não valoriza tanto o preço desses títulos assim. Então você teria que carregar ele até o vencimento, né? Não estou falando que você não deve ter renda fixa, você deve ter renda fixa, inclusive atrelada a juros e a inflação, as que a gente recomenda que estão lá na sua carteira do antifrágil. Mas não é tão atrativo mais igual era antes, né? Outra coisa que eu quero chamar cuidado em renda fixa, chamar a sua atenção, é com os títulos privados, né, de crédito e debênture. Teve uma euforia agora no passado recente, que as empresas começaram a emitir debênture e título de crédito, né? Então você pega aí o assessor, agente autônomo aí das corretoras, e os caras convencendo o cliente final acredita, às vezes nem o cara que tá te vendendo, nem ele sabe que aquilo ali não é de fato uma boa oportunidade, um monte de gente comprando, e ficou com um monte de título que tem pouquíssima diferença em relação a título público, né, de rentabilidade, e com risco muito maior, né? Não vale o risco-benefício, tem algumas oportunidades pontuais que valem. Então, por exemplo, teve caso de Petrobras captando debênture, título privado dela, com a mesma taxa do título público, né? O que você acha? Se o governo quebrar, que é o risco do título público, você acha que a Petrobras não vai quebrar também? Já vai ter quebrado há muito tempo. Então o risco do governo quebrar é muito menor do que da Petrobras como um todo, né? A Petrobras sim quebra muito mais fácil, né?